filha da Xuxa, agora tá aparecendo no YouTube também, tá bem famosa, né? Tá aí com vocês. A Sasha, ela é bem famosa. Pois é. Vou pegar aqui os slides. Então vocês já estão aí com os slides na tela, né? Farmacotécnicas das preparações alopáticas. Espero que vocês entendam esse nome, né? O que, que é a alopatia, para a gente depois trabalhar a homeopatia semestre que vem. Então, a alopatia vem do tratamento pelos contrários. Então, você usa algo para deter a doença, trabalhando contra os mecanismos da doença. Quando a gente trabalha na homeopatia, é o tratamento das medicações que vão trabalhar utilizando os próprios efeitos da doença para tratá-la. Né? Então, a gente vai trabalhar bem isso na homeopatia. Não é para esquentar a cabeça, mas pelo menos entendam o nome alopatia, que é o tratamento por algo contrário à doença. E a alopatia é o que vocês têm aí de mais comum, raciocínio lógico mesmo que vocês vão ter que ter e abrir a mente no próximo semestre aí com a homeopatia, que vocês precisam de uma base filosófica aí um pouco maior na hora de trabalhar com a homeopatia. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai começar a aula falando de boas práticas de fabricação, as BPFs. Tá? Eu fico meio em dúvida se eu falo de BPF aqui ou se eu falo de BPF no controle de qualidade magistral, né? Porque é um pouco de legislação, é um pouco do que a gente tem de melhor para fabricar medicamentos. Eu pensei assim, não, vou falar de BPF para preparações alopáticas, depois no magistral a gente dá uma lapidada nele, né? A gente dá uma lapidada direcionando isso para a farmácia magistral. Então, eu pego essa disciplina aqui, que tem aquela base magistral muito forte também na farmacotécnica, mas a gente leva ela um pouco mais para o lado da indústria, daquela carregadinha mais para o lado da indústria. Depois, na disciplina que é exclusiva do setor de manipulação, a gente fala mais sobre a BPF do setor magistral, sem nenhum problema, sem nenhuma perda de conteúdo. Bom, o que são, então, as boas práticas de fabricação, ou BPFs? Né? Sistema que vai garantir que os produtos sejam consistentemente produzidos e controlados de acordo com os padrões necessários de qualidade. E aí são usados nas indústrias médicas, farmacêuticas e alimentícias e é projetado para minimizar os riscos envolvidos em qualquer produção que não possa ser eliminada por meio do teste do produto final. Então, toda produção tem risco. Tudo que você produz tem o risco de sair um ou outro produto errado. Né? A falha humana sempre está inerente aos processos que são comandados por seres humanos. Então, a gente tem esses riscos. Então, as boas práticas elas vêm para isso, né? Para minimizar esses riscos, para diminuir a chance de algo acontecer errado dentro da fabricação de medicamentos. Tá? Ele vai abranger, então, todos os aspectos da produção, desde aqueles materiais de partida, as instalações, os equipamentos, até o treinamento e a higiene pessoal dos funcionários. Tá? Para isso, a gente precisa dos POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Tá? São escritos detalhados, essenciais para cada processo possa afetar a qualidade do produto acabado. Então, a gente tem que pegar um processo de fabricação e destrinchar ele. A gente pega esse processo e vai vendo cada detalhe, cada botãozinho que precisa ser apertado numa máquina, cada concentração de medicamento que precisa ser colocado, cada ajuste fino que você tem que fazer na máquina antes de ligar, durante a operação, o que você tem que observar na máquina, quais são os problemas que podem ocorrer, os sistemas que os sistemas de alerta que as máquinas dão, você tem que estar treinado para parar uma produção ou para alterar algum parâmetro durante o processo. É isso que o procedimento operacional padrão faz. Ali está descrito tudo o que acontece desde o momento que se inicia o processo ali de material de partida,
tudo que ocorre dentro das instalações e equipamentos, né, até o produto sair acabado ali no final para minimizar ali os problemas que podem acontecer. Tem que estar tudo descrito no procedimento operacional padrão. Os funcionários têm que estar treinados, esses treinamentos têm que estar registrados, tá? Para que você tenha aí sucesso nas fiscalizações e não só preocupar com fiscalizações. Muitas vezes a gente faz treinamento preocupado aí com o que o fiscal vai achar da nossa fábrica, se ele vai liberar alvará ou se ele vai dar alguma multa para a empresa. A gente tem que fazer treinamento mesmo, porque é importante para o bom funcionamento e para o bom resultado final do processo de fabricação. Tá? Bom, a gente tem que ter sistemas para fornecer provas documentadas de que os procedimentos corretos estão seguidos consistentemente em cada etapa do processo de fabricação, toda vez que um produto é fabricado. Tá? Bom, aqui é a grande diferença entre a indústria e a manipulação. Toda vez que um produto é fabricado, né, e ele é fabricado em lote, você consegue fazer aí determinações em cada lote por amostragem. Você consegue, por estatística e amostragem dentro das curvas, ter uma boa porcentagem de segurança dentro daquela amostra que você pega, tá? Para você ter ali um referencial do que ocorreu com aquele lote dentro do processo de fabricação. Então, toda vez que um produto é fabricado, você retira-se ali amostras desses lotes para serem analisados. Para a farmácia magistral, a gente tem que validar o processo. Então, as provas documentadas são de que o processo foi realizado conforme boas práticas de fabricação, porque você não consegue fazer muitas análises no produto acabado da manipulação sem destruir o próprio produto. Né? Quando você pega um produto da indústria e você pega amostras para serem analisadas, boa parte daquelas amostras são destruídas. Né? Então você destrói aquelas amostras para saber se realmente tem o teor, se tem a qualidade requerida. Na manipulação, não. Você pode fazer ali um peso médio, né, e algo do tipo que você não vai destruir o seu produto, ele vai ser entregue para o cliente, e você vai documentar que o processo foi realizado conforme a regulamentação manda. Em 92, então, quem que regula essas boas práticas de fabricação? Teve em 92 uma compilação de boas práticas de fabricação pela OMS, e ela foi publicada como uma diretriz para a fabricação de produtos biológicos e farmacêuticos. Então, a gente vê a OMS, ela dá diretrizes e algumas padronizações para os países fabricarem medicamentos. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde ela faz esse direcionamento aí das boas práticas de fabricação de medicamentos. É utilizado principalmente em 100 países, incluindo Austrália, Europa, China, Filipinas e Vietnã. Cada país é responsável pela aplicação do BPF em sua região. Cada país tem as suas características de forma de produção, tem as características de população também que vai receber esses medicamentos. Então, a personalização das boas práticas, ela é de cada país. Porém, a gente tem uma normatização padrão pela OMS e países que seguem essa normatização podem importar, por exemplo, medicamentos com mais facilidade. Então, se o Brasil é um signatário, ele consegue seguir boas práticas de fabricação que estão estipuladas pela OMS, tá? Ele consegue importar com muito mais facilidade as medicações que estão sendo produzidas no seu país. Tá? E aí a gente consegue mercados como o Mercosul, né? A gente consegue mercados externos, exteriores, com muita mais facilidade, porque os padrões estão padronizados aí e a pessoa sabe como aquele padrão será regido. Já nos Estados Unidos, mais alguém entrando agora, só um minutinho aqui que eu vou liberar. Então, lá nos Estados Unidos, né, a gente tem a FDA, né, Federal Drugs Administration, né, que faz a aplicação das BPFs, tá, por meio de disposições atuais, boas práticas de fabricação, ou Current Good Manufacturing Practices, né, o CBPF, né,
abrange aí uma ampla gama de setores, como cosméticos, alimentos, dispositivos médicos e medicamentos controlados. Então, o FDA, ele consegue, e ele é um grande referencial para o resto do mundo. Que o FDA aprova, muitas pessoas ou muitos países seguem também como aprovação. Tá? Então, se está aprovado pelo FDA, a certeza que passou por um processo rigoroso para ser aprovado. Esses regulamentos de CDPF contêm requisitos mínimos para métodos, instalações e controles usados na fabricação, processamento, teste e embalagem de produtos. Tá? É importante grifar essa palavra aqui, ó. A gente sempre busca requisito mínimo. Por quê? Para saber se a pessoa ou se a fábrica está fazendo pelo menos o mínimo que é necessário para que a medicação seja realmente feita com qualidade, né? Com alguma padronização ou com algum método que foi validado. Né? Então, requisito mínimo. Você pode fazer mais do que isso, você pode buscar melhorias constantes, você pode buscar maneiras diferentes de fazer? Pode, desde que você cumpra os requisitos mínimos para a produção desse medicamento. E aí o FDA realiza inspeções em instalações dos Estados Unidos para garantir a conformidade do CBPF. Né? Violações graves levam aí a recalls de produtos por solicitação do FDA. Pode até fechar alguma indústria ou algo do tipo, caso seja constante aí o recal ou essas violações graves da CBPF. Tá? Aqui alguns momentos históricos para as boas práticas de fabricação, uma linha do tempo. Em 1916, houve a publicação do Food and Drug Act nos Estados Unidos. Em 1937, aconteceu um evento trágico envolvendo troca indevida de solvente de elixir, resultando aí em várias mortes de pacientes. Tá? Esses eventos trágicos, né, a gente vê aí, como por exemplo a pandemia, 500 mil mortes, a gente cria, depois desses eventos, uma série de protocolos que são seguidos. Né? Então, quando ocorre um evento trágico, a humanidade geralmente, né, algumas pessoas não, geralmente aprende com os erros do que aconteceu no passado. Então, esses momentos históricos servem para isso. Em 1938, implementação da Federal Food, Drug and Cosmetic. Então, a gente consegue aí aprovação de comidas, drogas e cosméticos por um órgão federal dos Estados Unidos. Em 1962, um evento envolvendo o uso de talidomida por gestantes e nascimento de bebês com focomelia. Acho que os filhos da talidomida vocês já conhecem há muito tempo, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Um medicamento que era utilizado aí para náuseas matinais em gestantes, porém esse medicamento causava aí a focomelia, ou seja, as pessoas das mães que utilizavam talidomida, os filhos da talidomida nasciam sem braços e sem pernas, ou com braços e pernas muito reduzidos. Tá? Então, a boa prática de fabricação inclui, inclusive, os processos de autorização de medicamento, tá? As etapas de realização de testes dos medicamentos, de eficácia, de segurança, né, por conta desse evento de 1962, que afetou várias pessoas, tá? Por conta de uma má. Na verdade, os testes foram feitos, só que os testes foram feitos em coelhos, né, e os coelhos têm uma enzima que protege o feto da focomelia. O ser humano não tem essa enzima. Então, por conta dessa enzima, a, a publicação do teste foi feita em animais, não foi feita em humanos, e acabou que o ser humano teve esses problemas aí com a talidomida. Em 62, the United States Pharmacopeia, né, então o Formulário Nacional e a Farmacopeia dos Estados Unidos foi instituído como compêndio oficial para indústrias farmacêuticas, e aí as farmacopeias são uma base forte para a gente procurar o que fazer na hora, nos momentos de dúvida, né? Não sei se no sexto período de farmácia vocês já tiveram a oportunidade de folhear alguma farmacopeia, viu alguma farmacopeia ao vivo, né? Se a gente tivesse na faculdade, eu poderia ir pegar a farmacopeia e levar para a sala para vocês, mas
Aqui a gente pode mandar links online para vocês darem uma olhada e verem como é a farmacopeia, o quanto que ela é informativa, o quanto que ela é fácil de ser entendida. Ela não é um livro chato de ler, né? Ele é bem fácil de ser entendido e interpretado. 1970, a Fundação Farmacêutica Spectrum Cooperation Chain foi criada. Estou gastando aqui meu inglês hoje, tá? Não reparem se eu falar alguma coisa errada ou enrolar a língua. Nos anos 80, 81, foi publicada a primeira BPF brasileira, então ela tem aí 40 anos, né? Em minha idade, a primeira BPF brasileira tem 40 anos. Em 95 foi adotada a BPF segundo a OMS, então instituiu-se a brasileira, depois a gente começou a seguir as normas conforme a Organização Mundial de Saúde. Em 1999 foi criada a Anvisa. A Anvisa aí é uma criança aí de 21 anos, né? Ela tem só isso de idade. Ela foi criada em 99 e o pessoal tem tanto medo da Anvisa. A Anvisa é uma agência nacional de vigilância sanitária e ela cria e determina regras para que as vigilâncias sanitárias municipais e estaduais possam fiscalizar. Né? Para você ver aí o pouco tempo que a gente tem de experiência com essas normas. Mais uma vez, a RDC 33 de 2000, no ano 2000, a primeira BPF do setor magistral, falamos dela ontem. Em 2001, houve uma atualização da BPF brasileira. Quando a gente fala de BPF brasileira, essa, que não é específica do setor magistral, ela é própria para indústrias, tá? Então a gente tem a 134 de 2001. Tá? Em 2003 foi atualizada de novo, a 2010 de 2003, foi atualizada a BPF brasileira. Em 2006 foi atualizada do setor magistral, a 214, e a última atualização do setor magistral ocorreu em 2007, tá? A 67 de 2007. Em 2008 teve uma complementação da 67. Ela não deixou de existir, ela ainda existe, ela é válida, mas teve alguns complementos, alguns adendos que foram colocados, tá? Em 2010 teve a atualização da BPF brasileira para RDC número 17 de 2010. Até então, nós, professores, ensinávamos muito, levando em consideração a RDC 17 de 2010, só que ela teve uma revisão em 2019. A BPF atual para a indústria farmacêutica é a RDC número 301 de 2019. Então, esses são os momentos históricos para as BPFs, e essa é a BPF que a gente tem aí como guia para a indústria de medicamentos brasileira, BPF da RDC número 301 de 2019. Bom, aqui a gente vai falar de 10 diretrizes básicas das boas práticas de fabricação, tá? Elas visam diminuir, então, riscos inerentes a qualquer operação de fabricação. Por exemplo, uma contaminação cruzada, confusões na produção farmacêutica, economia de dinheiro e desenvolver melhores padrões de fabricação. Então, a gente vai analisar 10 orientações básicas de DPF a seguir, tá? Um ponto importante, economia de dinheiro. Pouca gente pensa nisso. A gente acha que a BPF vem só para aumentar os custos. Geralmente, quando você trabalha seguindo as BPFs, por mais custos que você tenha, no final das contas você vai economizar dinheiro, tá? Inclusive de processos de clientes ou de pacientes que possam aí pegar produtos que tenham alguma alteração ou que estejam errados. Vamos lá. A primeira diretriz básica de BPF, estabelecer bons procedimentos escritos. Tá? Eu já falei dos POPs. Então, procedimentos escritos detalhados ajudam os trabalhadores a realizar o trabalho de maneira mais eficiente e em conformidade com as boas práticas de fabricação. Então, os procedimentos operacionais devem ser claramente definidos e executados consistentemente. Tá? Não adianta você criar um documento com muito palavra difícil ou com muito fluxograma complicado. Né? As pessoas gostam de pegar aquele fluxograma gigante, abrir, esse é o fluxograma da minha fábrica, né? E joga na mesa de trabalho e fala, entenda se você for capaz. Tá? Tem muita gente que trabalha com esse ego de, eu sei, joga na mesa e fala assim, se vira para aprender. Tá? Na verdade, eu acho que a simplificação melhora tudo. Quando a gente consegue ser mais simples o possível dentro de um procedimento operacional, utilizando uma linguagem
não uma linguagem fora do padrão do português, né? Uma linguagem normal, uma linguagem técnica que seja facilmente entendível para os profissionais no nível que eles têm de estudo, tá? Você consegue melhores resultados do que você criar técnicas e normas muito aprofundadas que ninguém vai seguir ou que ninguém vai entender, ninguém vai dar moral para aquilo. Tá? Não adianta você querer complicar um procedimento. O procedimento ele tem que explicar como que faz e como que faz da melhor maneira possível e de maneira mais rápida possível. Se você tem um procedimento muito complicado, é bom você estudar ele para talvez você dividir ele em duas ou três partes menores, criar três procedimentos menores, ou você resumir mais os processos. Tá? E aí é posição do farmacêutico. O farmacêutico está na indústria ou na farmácia de manipulação, se você não entende direito o que tem naquele procedimento, você pegou algo que veio de outro farmacêutico, você chegou agora na farmácia ali e quer entender como que aquilo funciona, senta do lado do técnico, perde um dia de serviço seu, né, que geralmente o serviço do farmacêutico é mais voltado para a burocracia, senta do lado do técnico e olha, observa ele trabalhando, tá? Faz junto com ele a medicação, opere a máquina junto com esse técnico para aprender quais os pontos podem ser retirados e podem ser melhorados nos documentos que você criar, tá? E isso é um ponto positivo, porque se você fala assim, não, o outro farmacêutico que estava aqui criou esse procedimento, é isso mesmo, eu não quero queimar a cabeça com isso, o trem está funcionando, tudo bem. Tá, mas aí na hora que chegar o fiscal e ele perguntar para você, você vai ter que saber aquilo. Não adianta você correr e esconder isso debaixo do tapete, é desse jeito que está acontecendo e pronto. Na hora da fiscalização, o bicho pega, tá? Na hora que seu patrão te chama para reduzir custos, o bicho pega, você vai ter que saber também daquele procedimento. Então é melhor você perder um tempo entendendo como o processo funciona na prática, como que o funcionário aperta os botões, qual é o manual do equipamento, como que aquilo ocorre para você criar um bom procedimento de forma mais simples possível para ser entendível por todos que ali estiverem. Quem sabe até deixar um legado, né? Porque a gente trabalha em empresas e não fica ali para o resto da vida. Tá? Vai que não, a pessoa passou aqui e deixou esse procedimento e ninguém consegue mais alterar, porque ele é tão bom que todo mundo segue com isso. Né? Deixa o seu legado aí para a posteridade. Segunda regra básica ou diretriz básica de BPF, qualificar e validar os processos. Então, depois que a gente segue esses procedimentos escritos, a validação do sistema, a avaliação do desempenho dos funcionários devem ser feitos a seguir. Então, nesse estágio, o teste de qualidade entra em cena. Tá? Você criar um processo ou você refinar um processo, melhorar um processo, vem seguido depois de várias etapas de validação, tá? Processos precisam ser validados e aí você cria aí cronogramas para realizar essas validações e avaliações, tá? Começamos esse mês, final do mês a gente vai ver o resultado, né? Daqui 2 meses, mais um resultado. Tá tudo rodando ok? Então vamos rodar por mais 6 meses para ver os resultados. Deu 6 meses, tá ok? Vamos rodar por um ano agora para ver se funciona. Dentro desse meio tempo, você vai pegando dados, entendendo o processo, refinando e deixando cada vez melhor a qualificação e a validação desses dados. Terceira diretriz, criar uma descrição, né, do cargo para cada trabalhador. Identificar os papéis e as responsabilidades de quem está trabalhando ali. Isso evita mal entendidos, reduz o risco de afetar negativamente a qualidade do produto. Então, com as descrições de trabalho definidas, todos estão cientes de suas tarefas e questões, como sobreposição de responsabilidades podem ser evitadas. Quando a gente trabalha com fabricação de medicamentos, eu acho que fica bem claro, ou pelo menos eu penso assim, né, qual que é a função de cada um. Você colocar ali que um funcionário dentro de uma farmácia de manipulação, ele está para manipular a medicação e não para vender o medicamento lá na portaria, né, no setor de vendas, isso é básico. Mas dentro do laboratório existem outras funções. Tá? Quem, por exemplo, vai lavar
a louça. Como assim lavar a louça, professor? Quem que vai fazer a limpeza dos produtos do laboratório depois que eles forem utilizados pelo manipulador? É o próprio manipulador? Você vai ter uma pessoa específica para limpar e esterilizar seus produtos? Você tem um funcionário para isso? Se você não tem, então você tem que colocar no procedimento quem faz, tá? Qual que é o cargo dessa pessoa, qual que é a função, para não ficar aquele jogo de empurrar. Eu fiz aqui 10 fórmulas de comprimido. Agora você pega e lava. Dá para o estagiário lavar. Ou, sei lá, deixa que eu lavo amanhã. Não é bem assim que funciona. Então, identificar os papéis evita essas picuinhas, essa rádio peão que fica dentro da empresa. Né? Quem for trabalhar em hospital, isso é mais importante ainda, porque dentro do hospital se trabalha com vários profissionais. Estou falando aqui porque já foi realidade minha, né? Não que seja parte da matéria farmacotécnica, mas foi uma realidade de gestão minha, né? O que eu passei dentro de um hospital. Então, como você tem profissionais diferentes, com experiências diferentes na faculdade, o que o médico faz e até o ponto onde ele pode ir, interfere ou não no serviço farmacêutico, ou o que o enfermeiro faz, ou até que ponto você pode fazer dentro do seu serviço, tem que ser muito bem definido pela direção do hospital. E você, como farmacêutico também, tem que se posicionar para falar assim, não, essa será a minha atuação, esse vai ser meu ponto, onde até que eu faço, a partir dali é de outra pessoa. Isso não quer dizer que você está sendo um profissional que escolhe o que fazer, mas definir funções pode ser até que você faça uma função fora da sua área. Hoje caiu, quebrou um vidro aqui no chão da farmácia ou do laboratório, eu mesmo pego um pano e limpo. Eu sei que a pessoa que limpa o chão está ocupada fazendo outra coisa. Tudo bem, normal. Mas isso virar a rotina do seu serviço, né, porque você fez uma vez, é muito complicado. Então, ter isso bem identificado, o seu papel como trabalhador é muito importante. Tá? Não sei vocês. Tá? Eu, por exemplo, já entrei em várias empresas, né, que de repente você se perde, fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui? O que esse cara quer que eu faça? Me contratou para uma coisa, mas eu estou fazendo 1000 coisas diferentes, tá? E o serviço que eu preciso fazer mesmo não é aquilo que eu fui contratado para fazer. Então, nesses momentos, conversa é muito bom e definições são muito boas, né? Essas reuniões são muito boas para a gente sair com definições mais bruscas, né? Mais definidas mesmo. Definições mais definidas. Olha a redundância. Bom, a 10ª diretriz, manter todos os registros. Então, a gente tem que manter registros e registros que permitem rastrear todas as atividades realizadas durante as operações de manufatura. Tá? A prática de manutenção de registros permite documentar problemas, não conformidades, reclamações e outras questões relativas aos processos. Tá? Quando a gente mantém registro, hoje em dia a gente trabalha com registros mais informatizados. Né? Geralmente você faz ali assinaturas digitais, né? E os processos de guardar os registros são bem mais práticos do que eram há alguns anos atrás. Antes era uma papelada sem fim. Registro, tinha até, muitas empresas têm isso ainda, né? Que é o chamado arquivo morto. Depois de um tempo que você utiliza esses registros, você estoca ele por 5 anos nesse arquivo morto e fica ali aquela bagunceira de papel que tinha que ter alguma organização caso você precisasse. Hoje você tem aí algo mais informatizado. Mas é importante que você tenha ciência que esse sistema informatizado, onde você faz os registros, ele tem ali backups, que ele tenha backup em nuvem, por exemplo, para evitar que, por exemplo, registros físicos se percam em acidentes, o computador quebra e você perca registros. Tá? Isso professor, parte do TI, a tecnologia de informática, que tem que se preocupar com isso. Não, essa preocupação sua. Tá? Você que tem que direcionar o TI para essas questões. Então, se o seu registro não tem backup em nuvem e ele se perde, a responsabilidade é do farmacêutico. Tá? Então, você tem que ter aí o plano B, né? Pelo menos na hora de guardar esses registros
ter um backup. Saber também se esse sistema ele é violável. Tá? Muitos sistemas permitem alterações de registros. Só que essas alterações elas têm que ser registradas. A pessoa que fez o login no sistema veio aqui, alterou o documento, dia tal, 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 e ainda pedir justificativa de alteração. É sempre importante que quando você altere algo que está registrado, o seu sistema peça uma justificativa, por mais fútil que seja. Tá? Você tem que ter o registro da justificativa de que você alterou aquele registro por algum problema. Tá? Porque senão, imagina você na linha de produção de medicamentos, foi liberado um medicamento que matou 10 mil pessoas, num lote. Tá? E aí os fiscais vão buscar os registros foram alterados e não tem nenhuma coisa que comprove que aquilo foi fabricado de maneira errada. Tá? E aí você não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque alguém foi lá e alterou os registros, né? Alguém veio e mudou tudo aquilo que foi registrado. Tá? Para algumas pessoas isso é interessante, tá? Mas para a maioria não. As respostas elas têm que ser mais claras possíveis e as responsabilidades têm que ser aplicadas de maneira mais correta possível, né? Para você não criar pessoas secundárias que não têm aí nada a ver com o problema que sejam culpados. Quinta diretriz, usar as instalações e os equipamentos certos. Então, o projeto e a construção das instalações e equipamentos utilizados devem estar alinhados com o objetivo da empresa de alcançar produtos de qualidade e garantir a segurança dos funcionários. Quando você cria uma planta industrial, né, ela tem toda aquela gigantesca, né, linha de colocar equipamentos muito grandes, equipamentos perigosos que podem aí machucar as pessoas. Você tem que ter os espaços corretos, os espaços onde as pessoas vão circular por entre essas máquinas, tá? Para você ter aí uma segurança dessas pessoas que vão trabalhar para você, né? Principalmente para você não cair em problemas de leis trabalhistas e tudo mais. A gente falando de farmacotécnica, a gente parece que está falando aqui de um treinamento totalmente diferente, né? É bem voltado à qualidade, boas práticas de fabricação, e a gente acha que vai fazer só a questão de misturar a medicação e liberar essa medicação. A gente tem muito mais coisas para falar relacionadas à farmacotécnica que são realidades das empresas. Então, ponto 6, montar uma equipe competente. Então, a gente tem que ter trabalhadores que devem ser treinados para fazer o trabalho corretamente, avaliar as competências dos funcionários e capacitar os funcionários por meio de treinamento adequado. Tá? Pessoas que tenham níveis de formação adequados à função que eles estão realizando. Tá? E mesmo assim, pessoas dentro de um nível, mesmo que você contrate uma pessoa pós-graduada, especialista numa área, você tem a obrigação de treinar aquela pessoa para fazer o serviço que ela vai realizar naquele momento. Tá? Ninguém nasce sabendo de tudo, e principalmente a pessoa que faz, né, que ela tem uma certa qualificação, ela não foi treinada ainda para trabalhar dentro da rotina daquela empresa. Tá? Eu vejo muitos alunos saindo preocupados. Professor, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de trabalhar, de fazer minha função depois que eu sair da faculdade? Tá? É de propriedade da empresa treinar você para realizar aquele serviço. Né? Por mais que você tenha 5 anos de faculdade, você precisa ser treinado para realizar aquela função. Isso tem que ser registrado e você tem que estar ali com competência para fazer aquela função. É para isso que existe aí os 30 dias de avaliação, né, do funcionário, se ele vai se adaptar à empresa, se vai dar tudo certo. Tá? Isso aí é uma ótima oportunidade para você testar a pessoa, saber se ela realmente é competente. Praticar boa higiene, básico, né? Boa higiene limpando o local de trabalho diariamente, utilizar método 5S ou 6S limpo para ajudar a identificar perigos, eliminar o risco de contaminação. A gente fala de higiene hoje em dia na sociedade, na indústria farmacêutica, ainda é maior a preocupação com a higiene. Contaminação cruzada é uma das piores coisas que pode se esperar de uma indústria farmacêutica. Manter instalações e equipamentos, então instalações regulares
e inspeções de equipamentos são essenciais para determinar se os materiais são mantidos adequadamente ou se precisam de reparo ou substituição. Inspeções também ajudam a controlar as preocupações de segurança e evitar aí a ocorrência de acidentes e ferimentos dentro dessas instalações. Garantir a qualidade, verificar a qualidade dos materiais antes de usá-los para a produção, assegurar de que os materiais sejam aprovados e que eles atendam às especificações do produto, e os itens rejeitados devem ser armazenados em uma área segura. E a última diretriz, usar listas de verificação e auditoria de boas práticas de fabricação. Essas listas de auditoria do BPF ajudam as empresas a cumprir as diretrizes de BPF estabelecidas pelas autoridades reguladoras. Você cria os chamados checklists. Né? Você vai ali, várias etapas que você precisa cumprir para ser aprovado, e você vai ticando aquelas que você já cumpriu. Você vai conseguindo destrinchar o seu processo e ver o que falta nesse processo. Então, realizar orientações visuais do site, conduzir avaliações de fabricação, você pode identificar processos não conformes e tomar medidas imediatas para corrigir áreas para melhoria. Orientações visuais do site ou do sítio, isso é um tipo de nome que é utilizado para determinar o local onde você realiza a tarefa. O sítio ou o site, né, é o local onde você está realizando aquela tarefa. Né? Não confundam esse termo aqui com site de internet. Tá? O sítio, o local onde você está realizando essas orientações visuais, onde você vai colocar as placas de orientação. Então, 10 diretrizes básicas, bem simples aí, para a gente seguir boas práticas de fabricação. Tá? Acho que minha função como profissional sempre foi simplificar as coisas. Tá? Desde a época de faculdade, eu nunca gostei de professor que complica demais o assunto e faz aí um castelo de cartas em cima de muita coisa, muita palavra, muita coisa difícil. Né? Eu gosto de coisas claras, coisas simplificadas e funcionais. Eu acho que isso é o importante do PPF, é importante, sei lá, para dar uma aula, para você explicar alguma coisa, fazer um treinamento, você ser o mais claro possível, você ter direcionamento, preparar para ter esse direcionamento e ter aí clareza naquilo que você quer colocar como função na sua empresa. Boas práticas são isso. Né? Organização, simplicidade. Então, por que elas são importantes? Tá? Pergunta final aí da prova. Por que as BPFs são importantes? Tá? Medicamentos de baixa qualidade não são apenas um perigo para a saúde, mas são desperdício de dinheiro para governos e consumidores individuais. Eu fico pensando assim, quanto é importante toda a cadeia de medicamentos, né, dentro dessas boas práticas de fabricação. A gente teve, no começo do ano agora, poucos meses atrás, um lote da vacina de AstraZeneca que se perdeu, um lote grande de vacina, ou lotes grandes de vacinas. Né? Se perdeu por quê? Porque a parte de logística não funcionou direito. Alguma coisa ali teve procedimento errado, funcionário ou alguma pessoa que teve falta de compromisso com aquilo, deixou a vacina se perder no momento que as pessoas precisavam tanto. Então, as BPFs fazem isso, você cria processos para impedir que tenha desperdício de dinheiro. Né? Isso é muito importante. Desperdício de dinheiro hoje em dia não é bom para ninguém. Né? Medicamentos de baixa qualidade podem sim prejudicar a saúde. Medicamento de baixa qualidade pode conter substâncias tóxicas que foram adicionadas involuntariamente. Se forem adicionadas voluntariamente, isso é crime, né? A gente vê aí. Eu lembro muito de uma coisa que aconteceu antes da pandemia, um mês antes da pandemia. Não sei se vocês lembram daquela cervejaria lá em Belo Horizonte que fabricava Belo Horizontina, né? Aquilo ali até hoje não foi provado se foi algo voluntário ou algo involuntário, se foi para queimar a empresa. Então, para vocês verem a importância de funcionários bem treinados e funcionários satisfeitos com o setor que trabalha. Funcionário para fazer ali, né, algo para
prejudicar a empresa, se ele estiver insatisfeito com a empresa, é muito fácil de acontecer. Né? A pessoa fazer ali uma sabotagem dentro de um processo de fabricação de uma cerveja que matou tantas pessoas. Não, estou vendo trem desse não. Esse não está vendo trem. Não? Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que foi só... Então, o funcionário fazer algo para, né, sabotar uma empresa, aconteceu numa empresa cervejaria, né, queimou a marca Belo Horizontina, e pode acontecer, inclusive, numa indústria de fármacos. Eu não lembro, teve uma indústria aqui de Anápolis, né, que eu já vi uma vez, pessoas que abriram o blister, né, tiraram da caixa e dentro do blister tinham parafusos. Né? Eu sei que é um caso bem conhecido, vocês sabem qual é a indústria, não vou dizer aqui porque a gente tem questões éticas, mas é um caso que ficou conhecido aí na cidade inteira, né, de comprimidos, né, ou seja, blisters com parafuso. Sabotagem de funcionário que estava insatisfeito ou com o seu chefe, ou insatisfeito com a empresa, ou com alguma insatisfação. Né? A gente está trabalhando com pessoas. São muitas pessoas sob nossa responsabilidade e a gente tem que entender ali os processos que cada pessoa passa, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Você criar uma equipe de pessoas competentes que você confia não é uma tarefa fácil hoje em dia. Tá? E aí você vai para casa descansar, achando que terminou seu serviço, na verdade alguém está ali por trás te sabotando, porque você falou alto demais, porque você falou baixo demais, porque você foi muito incisivo, porque você foi pouco incisivo. Tá? Então, não tem jeito. Todo jeito que você faz, tem alguém para reclamar da sua atitude. Né? Não tem como agradar todo mundo. Mas a gente tem que ter o cuidado com as pessoas e saber ter esse trato. Principalmente se a gente vai ser farmacêutico, a gente vai ser líder de alguém, então faz parte do nosso aprendizado. Né? Medicamento que contenha pouco ou nenhum dos ingredientes reivindicados não tem o efeito terapêutico pretendido, e isso também mata pessoas. Tá? Medicamentos que são utilizados e que não têm a dose terapêutica que foi escrita ali no rótulo, pode matar uma pessoa, sim, pela doença e a falta de eficácia. As boas práticas ajudam a aumentar as oportunidades de exportação farmacêutica, né, já comentei isso com vocês. A maioria dos países só aceita importação e venda de medicamentos que tenham sido fabricados para o BPF reconhecido internacionalmente. Os governos que buscam promover a exportação de produtos farmacêuticos de seus países podem fazê-los tornando as BPFs obrigatórias para toda a produção farmacêutica e treinando seus inspetores nos requisitos das BPFs. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas tem um chamado complexo de vira-lata. A gente acha que nada aqui no Brasil presta ou que poucas coisas funcionam direito. A gente tem essa visão meio ruim do nosso próprio país. Tá? Mas a gente tem BPFs bem consolidadas. A gente tem uma indústria farmacêutica nacional muito forte, tá? E que vocês vão poder participar desse processo. Então, assim que vocês entrarem, ou se vocês tiverem a oportunidade de estágio, tá? Tenham isso em mente, da grandiosidade do serviço que vocês estão fazendo, que pode afetar vidas em outros países. A facilidade de importação dos produtos brasileiros vem da alta qualidade que eles são produzidos. Tá? A vigilância sanitária, por mais chatos que eles sejam, né, que as pessoas considerem eles chatos, eles estão ali para garantir isso, garantir que aquele produto que você fabrica seja importado com a maior facilidade possível. Né? E em volta de nós, os países vizinhos, e a maioria dos países do mundo não tem a qualidade tecnológica que nós temos, não tem a capacidade de produzir da maneira que nós produzimos. Alguns países têm até vontade, mas não tem o espaço que o Brasil tem para criar aí, por exemplo, um polo farmoquímico que está aqui do nosso lado, né, que está aqui do lado no DAIA. Né, a gente não tem, às vezes, noção da grandiosidade que isso tem. Tá? Então, tenham consciência desse mercado que vocês estão entrando e ter orgulho disso é muito bom. Ter orgulho da nossa capacidade de criar produtos que são com a qualidade muito superior
de que vários países por aí fabricam. O garantia qualidade é um conceito amplo, abrange todos os procedimentos descritos nas BPFs, além do projeto, do desenvolvimento de um produto farmacêutico, deve assegurar a especificação documentada de todas as operações de produção e controle, assim como as responsabilidades por cargos, a realização de todos os controles necessários, desde a matéria-prima até o produto acabado, o processamento de acordo com as DPFs e um controle interno de autoinspeção. E essas boas práticas, também chamadas de Good Manufacturing Practices, ou GMP, vocês podem encontrar esses nomes em inglês em alguns artigos, né, alguns profissionais ou algumas pessoas que escrevem artigo preferem escrever em inglês para vender seus artigos de maneira mais fácil, que eles atinjam mais pessoas, então vocês podem encontrar como GPM, constitui então a garantia da qualidade, assegurando que os medicamentos sejam produzidos controlados com altos padrões de qualidade. Então é importante ressaltar que todos os processos de produção do medicamento devem ser realizados por profissionais treinados, registrados e facilmente rastreados, garantindo que o produto esteja de acordo com o esperado em relação à quantidade e qualidade. Tá? Lá na farmácia de manipulação, a gente vai falar bastante dela depois, é responsabilidade do farmacêutico supervisionar o processo de produção dos medicamentos e garantir as GMPs ou BPFs. É seu dever conhecer a legislação vigente, responsabilizar-se por todos os processos envolvidos na aquisição de matérias-primas, inclusive qualificação de fornecedores, avaliar prescrições farmacêuticas, se você estiver na manipulação, né? A gente falou muito de indústria, mas esse pontinho aqui é para manipulação, garantir que somente o pessoal autorizado e com EPIs esteja na área de manipulação, manter arquivos de todos os documentos correspondentes à preparação, determinar a validade para produtos manipulados, entre outras atividades. Então, como eu falei para vocês, essa parte da aula que a gente puxa mais a sardinha para a indústria, processos industriais, e no finalzinho aqui a gente dá uma pincelada na manipulação para a gente falar mais dela na outra aula, ok? Segunda parte da aula, a gente chegou aqui na metade do nosso tempo, a gente vai falar de operações farmacotécnicas. Eu quero pedir para vocês uns 2 minutinhos só para beber uma água para dar uma refrescada na garganta e já já eu volto, tudo bem? Consentimento de todos. Depois na reunião lá com a aula, o pessoal vai ficar fofocando. O professor parou a aula na metade para ir tomar água, né? Então a gente toma água sim, a gente é vivo. Né? Loguinho eu volto com vocês. Tomem água também, faz parte e ajuda na saúde, tá bom? E vão pensando aí, se tiver alguma dúvida com relação ao que a gente falou de BPF, tá? Na hora que eu voltar, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar que eu respondo, porque só tá eu falando, tô falando demais, tô igual um papagaio aqui. Sasha, quer mandar um recado? Não, então é isso. Recado pra Sasha, sou muito fã dela.
Pronto, voltei. Para alegria e para tristeza de alguns, voltei. Bom, vamos falar então de outro assunto diferente. Primeiro eu quero abrir para vocês, né? Caso alguém tenha alguma pergunta sobre boas práticas de fabricação, pode ficar à vontade aí para falar. Pergunta. Professor, Oi. na farmácia de manipulação, é porque assim, eu não tenho conhecimento de medicamento, né? Eu trabalho em produtos para a saúde, mas a gente só libera o lote depois que sai o teste de esterilidade, endotoxina, e aí eu sei que esse produto é seguro. Mas Uhum. na farmácia de manipulação, igual a gente pede o produto, às vezes o paciente, o cliente, né, fica lá esperando e faz o creme, vamos supor, e ele já leva o creme para casa. Como que eu posso garantir que esse creme não esteja assim contaminado ou alguma coisa parecida? Bom, não se garante 100%, mas daí a gente não consegue esse 100% de garantia, a gente consegue garantir o processo, né? O processo ele vai ser repetido inúmeras vezes e vai ser feito da mesma maneira sempre, né? Na manipulação a gente valida o processo em si, tá? A gente não consegue fazer uma análise daquele lote. A gente pode garantir, por exemplo, colocando um pH onde as bactérias não se reproduzam, colocando produtos conservantes para evitar a proliferação microbiana, né? Então a gente tem esses pontos de garantia dentro da própria formulação, tá? Mas você pode me questionar também, mas esses pontos também são colocados numa medicação industrial, né? Na indústria também se coloca produtos conservantes, na indústria também faz um produto com pH diferenciado para evitar o crescimento microbiano. Sim, faz. Tá? Mas na farmácia de manipulação ainda se existe e ainda se necessita que tenha esse tipo de, de proteção, de proteção não, de fabricação, porque é algo individualizado para aquele paciente. Então, o cuidado está em se fazer aquele lote da melhor, aquele produto, desculpa, não faz um lote, aquele produto da melhor maneira possível, tá? Quando você vai para a indústria, tá? Eu não sei qual que você trabalha, o tipo de produtos para a saúde, seria em que parte que você trabalha? São implantes de PMMA para aplicação de estética. Então, são produtos médicos, né? São Isso, produtos médicos. Então, você tem aí uma produção em lote, né? Ou é uma produção individual, uma produção em lote, né? Quando você tem uma produção em lote, você faz uma quantidade enorme de produtos. Então, você faz, por exemplo, 1.000 unidades, 10.000 unidades. Então, você tem que garantir, ou por amostragem, de que as outras 9.999 unidades estão ok. Tá? Você faz por amostragem, por estatística, mas ainda assim, sem destruir o produto, você não consegue saber se realmente está ok. Então, essa garantia, tá? Inclusive na indústria, você não tem ela 100% por conta disso. Você faz um lote de 10.000 comprimidos e faz uma amostragem, tá? Desse lote que foi fabricado para saber se o processo foi bem realizado. Já na manipulação, o cuidado é com aquele único produto que é realizado. Então, você tem uma diferença de ter o foco naquele que está sendo feito. Né? Então, eu vejo como isso, né? Duas balanças diferentes. Tá? Você produzir 10.000 produtos ou um produto muito bem produzido, você tem essas questões de garantia que estão permeando. É infalível? Não. Os dois processos, tanto da indústria quanto da manipulação, são passíveis de erro. É passível de você, por alguma né, aleatoriedade do destino, você pegar uma amostra ok e o restante ou boa parte dos outros produtos estarem com algum problema, pode acontecer também, tá bom? Espero que tenha respondido. Mais alguém? Alguma outra pergunta em relação ao BPF? Vamos começar então falando de operações farmacotécnicas. Né? Essa segunda parte da aula eu falei hoje cedo com o pessoal da manhã, então eles já estão cientes disso daqui, e agora é a vez de vocês. Bom, operações farmacotécnicas. Muitas vezes Professor, chamadas. Oi?
tenho uma dúvida. Vai falar. Em relação a essa questão que o senhor comentou, por exemplo, na manipulação ocorre um erro de cálculo, igual o senhor explicou na aula de ontem. Sim. A questão por exemplo, mais do que o indicado, né? Uhum. E a questão por exemplo, consegue provar que aquele produto estava alterado. A pessoa responde por homicídio? Como que funciona isso daí, nessa questão Bom, de... você tem todo um procedimento legal por trás disso, né? Então, Ah, você vai averiguar como foi produzido, por que ocorreu uhum, esse erro, né? Você tem todo o amparo também do Conselho Regional de Farmácia com relação à sua profissão. Então, se você está trabalhando dentro das condições que são próprias para se fazer uma medicação, é muito improvável que um erro desse aconteça. Mas pode acontecer. Se acontecer, você tem que rastrear por que aconteceu, qual foi o problema. Foi sabotagem de funcionário? Foi um erro seu no cálculo? Esse erro ocorreu por conta de uma demanda muito grande no seu setor de trabalho, né? Então, às vezes a responsabilidade pode cair mais para o dono da empresa do que para o farmacêutico, dependendo da situação. O farmacêutico estava sobrecarregado. Bom, é um ponto que você pode analisar. Mas o farmacêutico sobrecarregado, ele tem o direito e o dever de avisar o patrão que ele está sobrecarregado. E se ele está trabalhando em condições que não permitem que as boas práticas sejam realizadas, tá? Você tem que conversar com seu patrão para ele te dar condições de você trabalhar de uma maneira que você consiga cumprir tudo aquilo que você precisa fazer para que os processos sejam bem desenvolvidos. Se você ainda assim sabe disso e aceita trabalhar nessas condições precárias, então sim você é responsabilizado por um erro de cálculo. Tá? Então faz parte desse pensamento. Mas a culpa foi do patrão que não me deu as condições adequadas. Tudo bem, ele não te deu as condições adequadas, mas você avisou isso para ele? Você registrou que você avisou isso para ele? Se ele não te dá condições adequadas, você foi ao conselho pedir orientações, você pediu para que essas condições mudassem. Então, a responsabilidade ainda acaba sendo sua. Tá? A gente sabe que no Brasil os processos são muito lentos, né, para você criminalizar uma pessoa, para você prender uma pessoa, mas no final das contas isso acaba pegando no bolso. Eu sei que a vida de uma pessoa não tem preço, mas no final das contas você paga uma multa, você paga um processo, você tem dor de cabeça. Então, evitar que isso aconteça, saber as condições do seu trabalho são muito importantes também, tá bom? Expliquei? certinho, professor. Não, estou te perguntando porque eu sou da enfermagem, né? Aham. Sou técnica de enfermagem. E, assim, a gente, na enfermagem, não tem, assim, muito respaldo de conselho, não, sabe? O conselho nosso, nessa questão aí, ele teoricamente, assim, igual eu vou dar um exemplo que teve, ficou um caso muito famoso e tal, daquele que trocou soro por vaselina, né? Isso, isso. Então, assim, o frasco era totalmente igual, sem rótulo, e no mesmo lugar, por exemplo. Então, assim, o erro não foi só da pessoa, né? Do técnico. Uma série de erros, E né? foi uma série de erros. Então, assim, tinha muita gente por trás envolvida. E teoricamente, a culpa, assim, só caiu só sobre ela. Assim, o conselho falou assim, não, são nove certos, ou cinco certos, tem cinco e tem nove, né? Mas eu acho que o cara usou cinco, não, e tipo assim, caiu só sobre ela, sabe? Mas se você Uhum. for analisar o contexto todo, não foi, a culpa não foi só dela, Pois né? é. E aí, assim, o conselho ficou assim, não, totalmente sua, se vira, entendeu? Assim, então. Certo. Ah, Quando a gente eu tô fala de perguntando se. responsabilidade técnica, né, a responsabilidade tem a responsabilidade técnica da pessoa, só que a gente vê os processos. Então, os processos são de responsabilidades compartilhadas. Aqui você está falando de um hospital. No hospital, a gente tem uma equipe multiprofissional. Então, a gente tem médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e várias pessoas
que vão fazer ali etapas, tá, para evitar que o erro aconteça. Tá? E aí o erro parece um sabonete, ele vai passando por essas etapas. Tá? E geralmente a culpa cai naquela última pessoa que poderia barrar o processo de dar errado. Tá? Então tem uma série de pessoas antes que podem evitar que o processo seja feito de forma errada, mas a responsabilidade daquela última pessoa que poderia pegar o erro e evitar fica muito pesada nas costas daquela pessoa, né, depois que o erro acontece. Tá? E isso acontece em todas as profissões, infelizmente. Tá? Então, por isso que você tem que ter uma equipe bem treinada, e é o que eu falei do BPF, ter pessoas de confiança que possam ali estar com você no momento de erro, que possam te ajudar a rever o processo para evitar que esses erros ocorram. Tá? É complicado. A gente estuda para ter uma profissão diferenciada, para ganhar um salário a mais, mas junto com esse salário vem uma carga de responsabilidade muito alta. Então, às vezes a gente fica com medo. Né? Será que eu poderia ficar quietinho no meu canto, ganhando menos e com uma responsabilidade menor? Muita gente fica nessa zona de conforto, inclusive depois que forma. Tá? Eu falo para vocês, peguem a responsabilidade, não é impossível, tá? Dá medo, tem hora que dá medo, mas no final das contas é crescimento. Você acaba virando referência se você consegue fazer isso de forma boa. Tá? Bom, vamos aqui para as operações. Né? O que são essas operações? Nada mais é do que misturar, bater tudo no liquidificador e entregar para o seu cliente. Não é tão simples assim. Tá? A gente tem na área farmacêutica as misturas. A gente trabalha com medicamentos e a fabricação dos medicamentos aí envolve processos onde a gente vai misturar esses insumos, os ativos e os inertes, transformando os medicamentos em formas farmacêuticas. Na realidade, se vocês verem lá o PDE que eu falei para vocês semana passada, a aula de hoje seria operações farmacotécnicas e formas farmacêuticas. Eu achei interessante colocar um pouquinho de BPF antes, para a gente falar de operações, e a aula que vem a gente entrar nas formas farmacêuticas, tá? As operações farmacêuticas são classificadas em operações mecânicas e operações físicas, que estão aqui no quadro 3.7. Alguns exemplos de operações mecânicas e de operações físicas. Como operações mecânicas, a gente tem a triagem, temos a ligação, a decantação, a expressão, a centrifugação, a filtração, a clarificação, a moagem ou pulverização, temos a tamização, todas operações mecânicas. Operações físicas, a gente tem a secagem, a liofilização, a rotaevaporação, a destilação e a dissolução. A gente não vai conseguir aqui hoje explicar os pormenores de cada uma delas. Então, a gente vai dar uma pincelada em cada uma e entender como funcionam essas operações farmacotécnicas. Lógico que com o tempo, com as outras aulas, a gente vai voltar em algumas operações e vai explicar elas mais detalhadamente, conforme nós formos precisando para preparar os nossos medicamentos. Tá? Operações mecânicas modificam o aspecto do fármaco. São subdivididas em operações de separação e operações de divisão. Operações físicas alteram o estado físico, e aí altera a constituição química da substância. Então, essas são as diferenças entre operações mecânicas e operações físicas. Tá? Aí a gente coloca na prova. Cite as principais diferenças entre operações mecânicas e operações físicas. E vocês respondem com esse slide. Tá? Além de operações mecânicas e físicas, a gente tem operações gerais, como, por exemplo, pesagem, medição de volume, também são necessárias à fabricação de medicamentos. Não são operações nem mecânicas nem físicas, né? O ato de você fazer uma pesagem, né, um ato mecânico, de você pegar um pó e pesar. Tá? Mas não é considerada operação mecânica, é considerada uma operação geral. Tá? Medir um volume, né, tudo isso são operações gerais farmacotécnicas. Operações mecânicas, vamos falar de algumas. A primeira delas, a triagem. A gente já tem aí, então, profissionais da enfermagem, né? A triagem farmacêutica é diferente da triagem da enfermagem. Tá? A triagem da enfermagem é aquela triagem na hora que o paciente chega no hospital, você afere a pressão e faz todo um processo para saber se ele recebe uma pulseirinha verde, vermelha ou amarela, né? Que é o processo de triagem,
para saber se ele vai esperar mais ou menos tempo para ser atendido. Eu sei que é muito mais complexo que isso, né? Eu estou fazendo uma brincadeira, mas o processo de triagem farmacêutica, a gente separa coisas que estão ruins ali no fármaco, que não vão fazer parte do medicamento final, tá? Isso influencia diretamente, né, partes inertes ou alteradas do material para aumentar a potência da substância. Por exemplo, uma separação manual de partes aderidas à planta, ventilação para remoção de materiais leves, como poeira e lavagem. Falando de triagem aqui, a gente parece que só vê planta, né? Aquele tanto de galho de folha misturado, né, com pedaço de terra, né, e a gente precisa separar isso, fazer uma limpeza, lavar essa planta. Né? A triagem geralmente é feita pelos fornecedores de matéria-prima. Tá? A pessoa que vai fazer, por exemplo, o extrato seco de um pó, quando ele colhe a planta ali no quintal dele, né, no quintal que eu falo, é uma enorme fabricação ali de produtos para fazer essas medicações, tá? Ele vem muita coisa, muita sujeira junto com essa parte de planta. Então a triagem faz isso, separa o que é bom do que é ruim, lava a planta, tira a poeira, tira inseto, né? E é uma parte de operação para fazer essa triagem do material. Alguns produtos químicos, pouquíssimos, você tem que separar ali algumas partes que estão mais aglomeradas, você chama isso de triagem também, tá? Por exemplo, você compra cera para produção de creme, né? Por exemplo, a cera ela vem às vezes em pelotas, né? Umas pelotas grandes, umas pelotas menores e algumas cascas separadas. Então você separa ali por tamanhos, faz uma triagem do material que já pode ser utilizado e outro que vai precisar de passar por uma operação, por exemplo, de moagem, trituração ou algo do tipo. A levigação. Levigação consiste na separação por sedimentação de um sólido insolúvel em um líquido. A separação ocorre devido à diferença na velocidade de sedimentação. Quer fazer uma sedimentação em casa? Mistura leite com Toddy e deixa ele lá em cima o dia inteiro. No final do dia, o Toddy vai estar no fundo do pote. Eu não posso falar marca aqui, né? Vai que a empresa me processa. Né? O achocolatado em pó. Né? Você mistura no leite, deixa ele quietinho ali. A levigação é esse processo, né? Ou decantação também. Sedimentação, você precisa daquele sedimento. Decantação, que é o próximo que está aqui, você vai separar aquele líquido sobrenadante de uma outra fase que pode ser sólida ou líquida. Então, levigação é o processo de sedimentação, né? Você descer ali as partículas para o fundo, né? Compra aí um refrigerante de laranja, para não falar o nome, né? Vocês vão saber que tem partes sedimentadas ali no fundo do refrigerante de laranja. Tá? E a decantação você recolhe aquilo que te faz interesse, que fica naquele sobrenadante. Então são processos que levam tempo, depende da gravidade, e que você vai ter que esperar um pouco para retirar o material. Então depende muito se você tem tempo para esperar esse processo acontecer. Processo de expressão, espremer, é possível extrair um líquido de um material sólido, do mesmo jeito que quando a gente aperta uma esponja, a gente tira a água. Tá? Muito utilizado nas indústrias alimentícias, tá? Como, por exemplo, a expressão da soja para retirada do óleo de soja. E aí sobe aquele cheiro maravilhoso, né, que a gente tem de soja aqui na cidade de Anápolis, né, muito comum quando estão fazendo a expressão da soja lá nas indústrias de óleo de soja aqui da cidade. Né? Então, nesse caso, além da operação manual, né, você pode fazer a expressão de forma manual, utilizando ali algumas coisas para fazer o espremer mesmo. Você pode empregar prensas hidráulicas para uma expressão mecânica. Tá? Próximo processo, a centrifugação de materiais. Baseia-se na aplicação de uma força centrífuga, chamada aí de força G, né, para a separação de sólidos dispersos em um meio líquido. Então, você põe algo para rodar e essa rotação retira esses sólidos que estão no meio líquido. Esse processo é muito utilizado na sua máquina de lavar roupas. Né? Você tem ali roupas com sujeira, você coloca água, sabão, e ela faz a centrifugação. Né? Ou seja, ela vai jogando para as paredes, né, a matéria sólida, retirando e separando ali aquela sujeira da sua roupa. Tá? Isso ocorre também, pode ocorrer em medicamentos, muito comum também em laboratórios de análises clínicas,
para analisar o sangue. Você separar as hemácias do soro do sangue, então você utiliza centrifugação. Já na filtração, ocorre a separação de sólidos dispersos em um líquido através da passagem por uma membrana porosa. A gente vai falar um pouquinho mais de filtração no final dessa aula. Eu vou dar mais alguns exemplos. Tá? Clarificação. Mais uma vez, eu levando vocês para o mundo dos alimentos. Tá? Tanto é que os processos que nós utilizamos para a fabricação de medicamentos, tá? Muitos deles podem ser utilizados na indústria de alimentos. E eu busco esses exemplos da indústria de alimentos, porque vocês podem trabalhar com isso, né? Vocês são habilitados a trabalhar com essas operações em indústria de alimentos, e para vocês também terem uma ideia mais clara do que é uma clarificação. A gente tem aqui, por exemplo, a clarificação de cervejas. Né? A gente tem cervejas mais escuras e cervejas mais claras aí para o gosto do cliente. Quem quiser uma mais escura, quem quiser uma mais clara. Tá? Clarificação nada mais é que retirada de sólidos que estão finamente divididos ou de colóides em um meio líquido. A clarificação ela pode ser feita com produtos que vão agregar esses sólidos, né? Você coloca aí componentes químicos que vão agregar essas partículas e elas vão se separar do líquido, ou por outros meios onde você possa retirar esse sólido que está ali dissolvido ou finamente dividido nos líquidos. Então, uma das operações mecânicas mais utilizadas é a moagem. Né? Então, a utilização de moinhos, uma operação mecânica de redução do tamanho de partículas de insumos farmacêuticos sólidos. Processo também conhecido como trituração ou pulverização de produtos. É de extrema importância para a produção de medicamentos na forma farmacêutica sólida, colabora com a uniformidade do lote e para a distribuição homogênea do fármaco no medicamento. Então, se você tem partículas de tamanhos diferentes, você não consegue fazer que aquele produto tenha doses muito uniformes. A uniformidade de dose é muito difícil quando você tem partículas de tamanhos muito diferentes. Então, quando você faz a moagem, você consegue padronizar o tamanho da partícula e aí você tem uma maior segurança na hora de que você for fazer a sua medicação e a dosagem desse medicamento. Então, a redução do tamanho de partícula, a gente colocou bem grande aí o grau e o pistilo, né? Mais um instrumento muito utilizado na cozinha de muitos aqui, né? Quem que não gosta de fazer um arrozinho e triturar um alho no grau e pistilo, né? Então, faz aí a trituração manual, tá? Nesse equipamento aí, grau e pistilo. Redução do tamanho da partícula facilita a dissolução dos sólidos em meios líquidos, dissolventes. Esse fenômeno é interessante para a eficácia terapêutica de fármacos que possuem baixa solubilidade nos líquidos orgânicos. Tá? E agora eu vou dar um momento de reflexão para vocês. Reflitam. Tamanho de partícula com superfície de contato. Então, a superfície de contato aumenta com a diminuição do tamanho de partícula. Assim, a mesma massa de pó fino se dissolve mais rapidamente em meio líquido do que sua versão em pó grosso. Esse princípio poderia ser aplicado à forma farmacêutica de aerosol para absorção pulmonar? Né? E aí, deixa a pergunta aberta. Quem quiser responder pode ficar à vontade. Eu quero que vocês reflitam sobre um aspecto que é a superfície de contato. Vamos dizer que você esteja aí arrumando o jardim da sua casa, tá? E aí você viu que a terra do jardim da sua casa tem alguns torrões de terra. Aí você pegou uma bola de terra mais ou menos desse tamanho assim, na minha cabeça. Tá? Você pega essa bola de terra e coloca ela no chão. Tá? Qual é a superfície de contato daquela bola de terra? É do tamanho da bola de terra. Você colocou aquela superfície de contato ali e tem aquela bola de terra em cima daquela superfície ali da sua garagem, por exemplo. Tá? Aí você esquece essa bola de terra lá, vem uma criança
pisa em cima, sapateia nessa bola de terra e ela se divide em várias partículas de terra na sua garagem que estava limpinha, né? Que horrível. Só que aqui você entende um conceito interessante que é a superfície de contato aumenta com a diminuição do tamanho da partícula. Então você tem uma partícula de bola de terra bem grande, a criança veio e pisoteou, é como ocorre na moagem ou na trituração de um fármaco lá na indústria. Você tira aquela bola de terra e ela se espalha ali na sua garagem, causando uma sujeira enorme. Ou seja, a superfície de contato ali daquela terra vai aumentar. Tá? Então você consegue aumentar a superfície de contato, espalhando aquelas partículas, diminuindo o tamanho da partícula. Então, por isso é tão importante, tá, a trituração dentro dos processos de fabricação de medicamento. Você consegue aí aumentar a superfície de contato do fármaco com as paredes do seu estômago ou do seu intestino, aumentando a absorção desse fármaco, aumentando a eficácia e talvez até diminuindo a dose por conta da diminuição de partícula. E aí a gente volta para o aerosol. Tá? Se você consegue reduzir tanto a partícula ao ponto dela ser, como se diz, criar uma névoa, então você tem uma partícula bem fininha e ela vira poeira. Tá? Então você consegue, inclusive, respirar essa partícula com mais facilidade. Então a gente pode aplicar realmente isso no aerosol. Essa partícula finamente dividida, tá? É a medicação que vai no aerosol e ela vai ser inalada pelo seu nariz e ela vai conseguir chegar nos alvéolos pulmonares ou tratar partes do seu sistema respiratório com mais facilidade. Tá? Então, a redução de partículas tem esses detalhes que eu acho que, com esses exemplos, ficam bem claros para vocês entenderem por que é tão importante a gente reduzir partículas, a gente curar as coisas e fazer elas ficarem cada vez menores. Superfície de contato, uniformidade de dose, redução de dose, aumento da eficácia da medicação, aumento da absorção da medicação, tudo isso está relacionado com o tamanho da partícula. Tá? Ufa, consegui dar o exemplo. Vamos lá. E para a gente ter uma padronização dessa redução de partícula, a gente entra na chamada tamização, também uma operação mecânica. Tá? Tamização é o equipamento utilizado para ser classificado de acordo com o tamanho de partículas geradas. Né? A gente tem aí partículas grosseiras, intermediárias ou partículas finas. Já os pós são classificados de acordo com seu grau de divisão ou granulometria referente à passagem pelo tamiz. Então, a gente tem o tamiz. Tamiz, na Espanha, para os espanhóis, tamiz é a mesma coisa de peneira. Tá? Aqui a gente utiliza esse nome tamiz para identificar a peneira de aço inoxidável que a gente usa no laboratório para fazer aí a granulometria. Tá? Então, tamiz nada mais é do que uma peneira com uma malha bem definida. O tamanho do furo daquela malha é muito bem definido. Tá? Então, ela é um equipamento laboratorial de aço inoxidável ou latão com a malha de porosidade definida. O tamanho das partículas de um pó é expresso em mesh. Tá? Indica o número de orifícios por polegada linear de uma rede. Tá? Então, o número de orifícios de uma rede em uma polegada, tá, é a quantidade de meshes. Só um minutinho, deixa eu só desligar aqui esse... Pronto, desliguei ele. Vocês viram que eu preciso, quando eu preciso levantar, eu desligo a câmera, né? Para vocês não me verem de bermuda. Né? Eu tô aqui igual o William Bonner, né? De bermuda de dormir, brincadeira. Aí eu desligo a câmera para fazer outras coisas. Né? Não, mas eu acho desagradável a pessoa ficar vendo o professor caminhando pela casa. Só isso mesmo. Minha bermuda é até bonitinha. Vamos lá, então.
onde que eu estava? Nos tamizes mesh. Imagina aí uma rede, né, de uma peneira. Então você tem 1 polegada ali. Quanto mais buracos você tem em 1 polegada, menores eles são, certo? Então você tem buraquinhos bem pequenininhos. Então, o termo mesh, quanto maior o número de mesh, mais fino é a peneira, porque você tem mais buracos por polegada, né? Então, se você tem uma peneira de 20 mesh, ela vai ter um buraco grande. Se você tem uma peneira de 200 mesh, ela vai ter um buraco 100 vezes menor do que a de 200. E aí você vai passar um pó bem mais fino. Vamos ver essas peneiras aqui. Vocês já devem ter até visto elas em laboratório, em algum local, né? São essas peneiras aí. Vocês verem que estão peneiras aqui com buracos bem grandes, a gente consegue ver, né? Passa até cascalho, e outras que vão diminuindo até virar, ela parece um pano. Tá? Essa malha de metal, ela fica parecendo um pano de tão fininha que ela é. Tá? Então, são peneiras de meshes mais elevados. Tá? E a gente tem aí esses equipamentos que são empregados na redução de partículas de sólidos, podem expressar sua classificação em mesh. Tá? Você pode utilizar o tamiz tanto para fazer a granulometria, ou você pode, na manipulação, colocar uma espátula por cima e ir espatulando o pó para você forçar ele a passar ali pela peneira e ele criar uma uniformidade ali de tamanho de partícula, tá? Então você tem aí a moagem mais grosseira, que são partículas com tamanho superior a 20 mesh, ou seja, 20 orifícios por polegada de rede. A moagem intermediária, que são partículas com tamanho entre 20 e 200 mesh, e a moagem fina, que conduz partículas com tamanho inferior a 200 mesh. Então você tem esses 3 tipos aí de moagem que são muito bem definidos. O tamanho do quão grosseiro é o pó que você vai trabalhar aqui nessa operação mecânica. Tá? Olha que bonita essa imagem. Eu gosto de colocar essas imagens aí para não cansar a vista de vocês nos slides. Pós com tamanhos diferentes. Olha a grossura desse daqui, ó, bem grosso. Esse daqui já mais intermediário e outros mais fininhos, né? Então, a partir do ensaio denominado Determinação da Granulometria dos Pós, está descrito lá no capítulo 5.2.11 da Farmacopeia Brasileira 6, né, de 2019, novíssima, né? Quero ver se eu coloco depois. Quero ver, não, eu vou colocar depois, tem que colocar isso na mente. Eu não posso criar expectativas. Eu vou colocar para vocês esse capítulo exclusivo de determinação de granulometria de pós lá no AVA para vocês baixarem e lerem. Podemos classificar os pós em pó grosso, pó moderadamente grosso, pó semifino, pó fino e pó finíssimo, de acordo com esse quadro aqui, ó. Tem o pó grosso, tá? Tamiz com abertura de malha de 1,7 milímetros, tá? E no máximo tamiz com abertura de malha de 355 micrômetros. A gente vê que os pós de grosso até o finíssimo, você diminui o tamanho da malha. Pó moderadamente grosso vai de 710 micrômetros a 250 micrômetros. Pó semifino, 335 micrômetros até 180 micrômetros. Pó fino, abertura de malha nominal de 180 micrômetros, e pó finíssimo de 125 micrômetros. Então, são pós bem finos e, às vezes, bem chatos de trabalhar, porque eles formam poeira, você está manipulando ali, eles estão voando em cima da sua mesa, querendo entrar no seu nariz. Esse daqui é um equipamento para determinar a granulometria. Olha que interessante. Aqui você coloca vários tamizes, e no final você coloca ali uma placa para segurar o último tamiz, né? E você coloca aqui um tamiz com aberturas maiores, né, de mesh menor, 20 mesh, e vai aumentando o mesh, colocando tamizes mais finos. Esse aparelho ele vai fazer movimentos verticais e horizontais, ou seja, ele vai empurrar isso para cima e para baixo, e de um lado para outro, como se fosse um manipulador ali mexendo na peneira. Tá? E aí você vai determinar a granulometria pelas porcentagens de pó que ficar preso em cada peneira. Então, quanto mais profundo o pó passar, mais fino ele vai ser, e você vai conseguir padronizar os pós, fazendo essa determinação de granulometria.
Tá? Ensaio consiste na passagem dos pós pelo conjunto de 4 tamizes, pelo menos, né, de malhas diferentes, organizados com o tamiz de maior abertura sobre os de menor abertura e colocados sobre um recipiente coletor. Esses tamizes são operados por um dispositivo mecânico que reproduz movimentos horizontais e verticais da operação desses tamizes. O equipamento funciona durante 15 minutos com vibração adequada. Depois que a gente desliga o equipamento, a gente recolhe os pós de cada um dos tamizes com o auxílio de um pincel e são devidamente pesados. A gente pesa quanto de cada pó ficou retido em cada tamiz. Tá? Tem alguns medicamentos que passam e ficam todos, por exemplo, no último tamiz. Alguns vão ficando pedaços, né, pós mais grossos em cima, e outros vão descendo pelos tamizes menores. Tá? E aí a gente tem que calcular o percentual retido em cada tamiz no coletor do equipamento, aplicando a fórmula matemática a seguir. É bem simples. A porcentagem retirada pelo tamiz é igual ao peso 1, que é o P1, peso da amostra retida naquele tamiz em gramas, dividido pelo peso 2, que é a soma dos pesos de todos os tamizes do coletor, multiplicado por 100 para você ter isso em porcentagem. Então, você vai ter ali, por exemplo, 50% retido no tamiz de 125 mesh, tá? 40% no tamiz de 180 mesh, tá? E outros 10% no tamiz de 200 mesh. Você vai fazendo essas comparações aí para você ter o resultado final da uniformidade do seu pó. Tá? A redução do tamanho da partícula pode ser feita de maneira manual, a gente viu aí os graus e os pistilos, tá? Ou utilizando equipamentos chamados moinhos. Dentro dos moinhos mais usados na indústria farmacêutica, a gente tem os rotativos, os de martelo, os de rolos ou de energia fluida. A gente tem aqui uma imagem que eu achei bem interessante, está até a marca da empresa aqui na frente, de um moinho de martelo. O martelo não é aquele martelo de pregar prego, não. O martelo é só a cabeça dele. Essa cruz aqui é um martelo de aço. E esse espaço aqui que o martelo tem entre a cabeça do martelo e a profundidade aqui do tubo do moinho é que dá o tamanho da partícula que você quer. Então, se você quer uma partícula mais fina, você regula essa volta aqui ó, da cabeça do moinho aqui, ó, para ficar mais perto da cabeça do martelo. Então, a superfície de contato aqui, ó, ela é ajustável em alguns desses equipamentos. Alguns equipamentos têm algumas pré-definições, outros equipamentos você troca o martelo, tira esse parafuso aqui, ó, arranca essa cruz e coloca uma cruz maior para ele ficar mais próximo aqui da superfície de contato, e isso faz com que o fármaco seja mais bem dividido. Aqui embaixo a gente tem uma peneira, tá vendo? Essa peneira aqui vai dando o tamanho que você quer da partícula e vai caindo aqui embaixo o pó já peneirado no tamanho que você quer dessa partícula aqui. Isso é um moinho básico de martelos. Aqui a gente tem alguns outros exemplos. A gente tem um moinho cortante de facas, tá? Uma rede de facas. Aqui o moinho de martelo, tá? O moinho de rolo, que é um rolo compressor. E o de energia fluida, que ele é um pouquinho mais complicado, mas nada mais é do que o sistema que parece muito um air fryer. O ar gira ali dentro e o próprio ar ele consegue desagregar as partículas e fazer essas partículas ficarem mais finas. Tá? Essa energia fluida são moinhos de ar quente para você desagregar as partículas do seu sólido. Tudo isso depende muito do tipo de medicação que você está usando e o resultado final que você precisa. Tá? Começando com o moinho de martelos, que eu já expliquei, né, mostrei ali para vocês como ele é. Moinho de impacto com um rotor de alta velocidade ligado a martelos móveis. Né? Parece ali uma máquina de lavar daquelas que abrem na frente. A gente tem um rotor, é aquilo que gira ali na frente com os martelos móveis. O material a ser triturado sofre ação centrífuga durante a alimentação do moinho e a moagem ocorre por esse impacto dos martelos nas placas que existem na periferia do moinho. A distância entre o martelo e as placas determina aí o tamanho da partícula que vai ser triturada.
Dos que eu não falei, a gente tem um moinho de bolas, que consiste em um contentor no formato cilíndrico, que gira sobre o seu eixo, contendo bolas de aço no seu interior. Então, essas bolas de aço vão amassando ali os produtos sólidos e vão pulverizando esses produtos. A gente pode imaginar como se fosse, quem já brincou de carrinho de rolimã, já viu o que é um rolimã, a gente tem aquelas pequenas esferas de aço ali dentro daquela bola que gira, né? Aquela rodinha que gira. Tá? Aquelas esferas de aço é que vão, na hora que o pó passar, pulverizar o pó dentro do moinho de bolas. Tá? O moinho de energia fluida, que é aquilo que eu falei que é um pouquinho mais complicado de explicar, mas não é impossível, emprega uma corrente de ar de alta velocidade para reduzir o tamanho das partículas. Então, devido à turbulência violenta do ar e o atrito entre as partículas, essas partículas são reduzidas por conta desse ar passando ali de alta velocidade. Tá? E você pode aumentar ou diminuir o calor desse ar, dependendo ali também da estabilidade do seu fármaco. Tem fármaco que é termossensível, que ele não aguenta temperaturas altas, né? Tem outros fármacos que aguentam você aumentar um pouco a temperatura e você pode facilitar a desagregação dessas partículas. Moinho cortante ou moinho de facas atua por cortes sucessivos no material a ser triturado. Ele apresenta lâminas afiadas acopladas a um rotor de alta velocidade. Tá? Quem já tomou garapa na feira já viu um moinho cortante, né? Quando a pessoa passa a cana de açúcar para retirar a garapa, aquele moinho ele vai girando com as facas ali, cortando a cana de açúcar para extrair ali aquele açúcar, né? Aquele caldo que tem dentro da cana de açúcar. Moinho de rolos, né? O rolo compressor apresenta 2 a 5 cilindros, então você pode ter 2 cilindros ali esmagando o produto, ou você pode ter até 5 cilindros, dependendo da quantidade que você precisa de pó. São chamados de rolos. São lisos, são uniformes, giram no seu próprio eixo em velocidades distintas e vão reduzir o tamanho da partícula por compressão. Aqui a gente tem o moinho coloidal, tá? Ele é constituído por um rotor de alta velocidade. Quando a gente fala rotor, é um motor que gira, por isso que ele chama de rotor, ele tem uma rotação, tá? E um estator cônico. A distância entre esses dois componentes, o estator e o rotor, determina ali o tamanho da partícula. Você pode utilizar o moinho coloidal, por exemplo, para retirar sólidos que estão ali misturados em algum tipo de líquido muito viscoso. Aqui a gente tem um quadro interessante que mostra o tipo de moinho, tá? As ações desses moinhos, o tamanho da partícula que ele gera e a aplicação, né? Quais são os tipos de material e as limitações de cada moinho. Tá? Imagina você não pode colocar qualquer coisa dentro do moinho e mandar ele moer. Se você coloca, por exemplo, no moinho de rolos, um material mole, tá? Ele vai ficar girando ali em cima do rolo e não vai passar pelo rolo para ser triturado. Né? Então você tem que saber qual o tipo de material que você coloca dentro de cada moinho para você fazer aí melhor moagem. Então a gente tem moinho cortante, revolvente, moinho de martelo, de rolos, de atrito, de energia fluida. A ação de cada um, o tamanho de partícula, aqui dentro do tamanho de partícula mais fino que a gente tem, moinho de martelo, causador de impactos, ele causa impactos, ele dá marteladas no produto e pode chegar a partículas de 325 meshes, bem fininhas. Tá? Lembrando, quanto maior o mesh, menor a partícula. Quase todos os fármacos podem ser utilizados no moinho de martelos, menos material abrasivo. Tá? Tá ali causando impacto, um negócio que pega fogo ou que explode, né? Você jogando energia cinética ali, chega uma hora que o seu moinho vai explodir. Tá? É como se você colocasse TNT dentro do moinho, né, e criasse uma bomba. Então você tem que ter cuidado com materiais abrasivos nesse caso. E aqui a gente tem outros que depois vocês podem ver com maior tranquilidade cada um deles, como cada um age. Aqui algumas sugestões na hora de escolher um moinho para insumos farmacêuticos. A gente tem que escolher pelo tamanho da partícula que a gente precisa. A gente viu que cada tipo de moinho gera um tamanho de partícula diferente, né? Então a gente tem que olhar qual que é o tamanho da partícula que a gente vai precisar para fazer esse fármaco.
o teor de umidade que esse moinho aguenta. Se você coloca um moinho algo líquido ou algo melado, você estraga a máquina. Então você tem que saber o tipo de moinho utilizar para cada tipo de umidade da sua formulação. A forma da partícula, a distribuição do tamanho das partículas, a capacidade do moinho, se você precisa de uma máquina muito grande ou se você precisa de uma máquina menor, a versatilidade de funcionamento do moinho, o controle de poeira gerado durante a operação, principalmente nos casos de contaminação cruzada. Eu vou acabar pedindo para vocês anotarem essa palavra, contaminação cruzada, porque a gente fala tanto sobre isso, e é um ponto tão crucial, tanto na produção de manipulação, quanto na produção industrial, né, a contaminação cruzada. Imagina você dentro de uma indústria, você liga um moinho dentro da indústria e voa poeira para todo lado, contaminando a indústria inteira. Você tem que ter um controle da poeira que é gerada por esse moinho. Tá? Não é igual você entra num silo de produção de produto alimentício, onde você pode, às vezes, gerar um alto grau de sujeira, porque ali você está fazendo só a produção de algum pó de café ou algo do tipo. Não, você está na indústria farmacêutica, você precisa ter um controle dessa poeira, então você tem que trabalhar com moinhos que contenham essa sujeira dentro deles. Tá? Facilidade de limpeza e sanitização, o custo do equipamento é muito importante, o consumo de energia, né, tudo isso impacta no valor final que o produto seu vai gerar, o design, o layout, o tamanho do equipamento. Você compra o melhor equipamento do mundo e ele não cabe na sua sala. Igual quando você compra geladeira, ela não passa na porta da sua casa. Tá? Tudo isso na indústria também tem que ser pensado. Os espaços têm que ser muito bem dimensionados para você colocar moinhos. Tem moinhos aí que são enormes e realmente, se você comprar, não vai entrar na sua indústria. Aqui a gente tem um quadro que mostra alguns insumos farmacêuticos e os tipos de moinhos que são utilizados para dispersar esses insumos. Né? A gente tem aí moinhos, bolas, rolos, martelos, energias fluidas, esses produtos que aceitam mais moinhos diferentes, né? como a acetanilida, o ácido ascórbico, tá? A gente tem o ácido benzoico, o ácido bórico, os ácidos em geral, a gente tem moinhos específicos para cada tipo de ácido, antibióticos, né? Bolas, martelos, coloidal, energia fluida, tá? Então a gente tem vários tipos. Gelatina, por exemplo, só pode ser no moinho de martelos. Né? Professor, gelatina, que isso? Sim, a gente utiliza colágeno em muitas produções farmacêuticas. A gelatina nada mais é do que colágeno em pó. Tá? Principalmente medicações cosméticas aí para dar uma firmeza maior no rosto. As pessoas tomam muito colágeno, muitas vezes tem colágeno na formulação. Né? Ureia, vitaminas, e a gente tem aí vários tipos de moinhos para cada um desses tipos. Um medicamento bem chato de se trabalhar, para quem já trabalhou em laboratório, é o iodo. O iodo, ele contamina muito, você põe ele no vidro, você põe o rótulo, de repente o rótulo está preto por causa da ação do iodo. Então a gente tem 2 moinhos específicos para iodo, de martelos e de energia fluida. E por aí vai. Bom, falamos então de moinhos à vontade, agora a gente vai falar da filtração. Então, filtração é uma operação unitária em que sólidos suspensos em uma fase líquida são removidos por meio da passagem através de um meio poroso. Esse meio poroso pode ser uma membrana, no qual esses sólidos são retidos. O líquido que atravessa a membrana filtrante é chamado de filtrado e o sólido que fica é denominado bolo ou torta. Então, se vocês estiverem na indústria e ouvirem falar de bolo ou torta, não é aniversário de ninguém. É simplesmente o que ficou retido dentro do filtro ali. Tá? Na cozinha a gente chama de borra. Né? Borra, quando a gente filtra o café e fica, é a borra. Aquilo ali na indústria é chamado de bolo ou torta. Então, essa operação visa obter como produto o filtrado em estado de maior pureza, ou seja, contendo menor teor de eventuais contaminantes físicos, químicos ou até microbiológicos. A gente tem filtrações que retiram micro-organismos de compostos líquidos. Um exemplo mais simples de filtração do que esse, né? A gente tem aqui o líquido com resíduos, que fica aqui no elemento filtrante, né? O resíduo fica aqui, que é a torta, e o líquido filtrado passa para a placa do filtro, que depois vai sair. Então, o elemento filtrante é isso.
né? Assim que ocorrem as filtrações. Tá? Clarificação é um tipo de filtração. Então, você vai tirar ali uma separação de colóide. Para vocês terem uma noção do que é um colóide, quando a gente fala colóide, vocês imaginem aí na sua cabeça mel. Mel é um tipo de produto que parece muito colóide, ou seja, o mel nada mais é do que água com uma grande quantidade de açúcar. Tá? Lógico que tem ali algumas enzimas e alguns outros processos que as abelhas colocam no mel. Mas, na verdade, ali a maior parte do processo é água com açúcar e vira aquele líquido bem grosso, bem viscoso. Tá? Então, a gente tem sólidos finamente divididos, suspensos naquele meio líquido. Tá? Então, a quantidade de sólidos retidos no filtro não excede 1% do total do filtrado. Então, você consegue pouca coisa na clarificação. Você fica ali 1% retido. Tá? E no processo de filtração, ocorre o aumento do escoamento, a partir do aumento da pressão. Você faz isso empurrando o produto por meio da placa porosa, tá? Da resistência à espessura do filtro e da diminuição da viscosidade do líquido. Do outro lado, você vai ter um líquido sem aqueles sólidos finamente divididos e, por consequência, ele vai ser menos viscoso, ele vai ser mais fluido do que o líquido original que foi clarificado. Filtros funcionam por ação da gravidade. Né? A gente tem um filtro de barro na nossa casa que ele funciona muito bem por ação da gravidade. Pode ser também um filtro por força centrífuga. Você coloca o material poroso nas extremidades e você retira ou separa os produtos por força G, né, por aceleração centrífuga, ou por aplicação de uma pressão ou vácuo. Você pode empurrar, que é a pressão, ou você pode puxar, por exemplo, numa bomba a vácuo no laboratório, você coloca ali em cima do funil, cria um espaço de vácuo com a bomba a vácuo e joga, né, o produto dentro. Eu acho que a Juliana já passou muita raiva com o aluno que estragou a bomba a vácuo, né, coloca ali, joga de qualquer jeito e a bomba a vácuo enche de líquido, depois estraga esse filtro. É muito horrível. O pessoal não tem cuidado, não. Mas aprende que ali é uma filtração a vácuo. Então, elas ainda podem ser classificadas de acordo com sua estrutura em filtro de leito poroso, conjunto de placas ou prensa, conjunto de folhas duplas e um tanque, cilindro rotativo, discos rotativos, cartuchos e membranas. Tá aí, pessoal. Para quem gosta de indústria, equipamento não falta. O nome de equipamento e quantidade de equipamento é muito grande. Então, aqui a gente vai ter uma noção, né, quando alguém chegar e falar para você, olha lá o conjunto de folhas duplas, o que está acontecendo no tanque. Você vai ter que se ligar e falar, poxa, a gente está filtrando alguma coisa. Né? Tem alguma coisa filtrando ali. Então, a gente tem vários nomes para vários tipos de produtos. Pessoal, falta 5 minutos só. Acho que eu vou parar por aqui a questão da filtração. Depois a gente faz mais detalhes sobre essas operações mecânicas de filtração. Retomo isso na próxima aula, tá, para vocês. E a gente continua nossas operações mecânicas. Por enquanto, eu acho que eu vou parar por aqui, para não complicar tanto, dar tempo da gente fazer a chamada tranquilo. E caso vocês queiram fazer alguma pergunta e retirar alguma dúvida, certo? Deixa eu terminar aqui, então, esses slides. Voltar para a minha tela grande. Vinte alunos na sala. 20 não, né? Eu comigo dá 20, tá? E meu boot aí, que é a Jordana, dá 19. Então tem 18 alunos. Vamos lá para a chamada. Deixa eu pegar o nome de vocês aqui. Cara, eu ainda não tive tempo de pegar o nome de todo mundo. Vamos lá. Brenda Ellen. Presente. Gabriele Fernanda. Presença. Dilemes.
Presente, Dinalva. Final. Mas acho que eu não sei mudar, professor, esse negócio só entra como de Lemes. Não, mas tá bonito, tá legal. Eu acho que como é uma conta Google, o jeito que tá no seu perfil Google aparece aqui no Meet, tá? Por isso que fica assim. Eliane não tá aqui. Gabriele Soares. Presente. Quem quiser já se despedindo, pode ficar à vontade, tá? Recebeu a presença, pode ir para casa, pode dormir, pode ficar à vontade. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Guilherme Povoa. Ela sempre em lugar com as outras pessoas. Hum? Juliana Andrade. Presente. Cananda Braga. Presente. Marcelo Dutra. Cananda, como é que você está me ouvindo com essa música toda aí? Marcelo Dutra. Matheus Viana. Professor é meu marido. Presente, professor. Seu marido fala para ele diminuir o barulho aí, senão você não vai ouvir a aula direito. Ele estava atrapalhando, né, professor? Aqui, ó, ele está mandando um recado pro senhor. Abraço, Paulo. Abraço. Ele Até foi seu mais. aluno, professor. Aquele dia, acho que se você não escutou a minha mensagem, eu respondi, acho que meu áudio cortou. Fala isso não, me sinto tão velho, ter aluno já, assim, né, que já formou. Aí na fibra. Aí na fibra, né? Já estamos formando gente. Nara dos Santos, presente, tá ali. Presente. Nara tá até com a câmera aberta. Oi, Nara. Professor Marcelo presente, viu? Marcelo Dutra? Isso. Isso, né? Uhum. Natiele Mendes, presente. Presente. Marlane Barbosa. Presente. Renan, você não estava aqui semana passada. Renan Ramos. Aqui agora. Stephanie Fernandes estava aqui semana passada. Presente, professor. A Lia Suzana. Presente, professor. professor. Aula. Presente. Valdeir Cassiano. Presente. E Vanessa Paula. Presente, professor. Faltou alguém? Guilherme Bernardes. Guilherme Bernardes está aqui, Guilherme. Coloquei aqui Ok. Presente. Professor Matheus Viana presente também. Sim, Matheus, está aqui. Isso, certo. O meu deu certo, professor? Stephanie, sim, Stephanie, está aqui. Obrigada. Obrigado mais uma vez pela presença de todos, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta agora, só temos nós 5. Senão, boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais.
Você sabe. Olha. Oi, já vai, só um minutinho. Pode abrir a porta do quarto.